pela palavra. 1:3, Ana Laura. A inveja. O salmista declarado por inveja. Ao analisar as circunstâncias que estavam diante dos seus olhos, sua fé foi abalada. Asaf olhou para os ornamentos externos, as riquezas e a saúde dos ímpios. Não sofreram sua morte, de eles esboçarem uma aparente alegria, e deixou seu coração ser tomado pela inveja. Esse terrível sentimento está presente no cotidiano da igreja desde a antiguidade. Na igreja de Corinto havia sérios problemas decorrentes da inveja. A inveja pode levar a práticas de diversas atrocidades. Nós temos alguns questionamentos na Bela Vista. Nós fazemos um questionário para que os irmãos façam. E uma das perguntas que parece que nós colocamos foi acerca da inveja. Se é possível um cristão ter isso em sua vida, a inveja. Asaf invejou ou deixou esse sentimento tomar conta do seu coração. Mas olha o que vai dizer Provérbios 14:30. Você está aí aberto? Olha o que diz Salomão, Provérbios 14:30. O coração feliz é vida para o corpo, mas a inveja é podridão para os ossos. Você entendeu o que é a inveja? A inveja é podridão para os ossos. Paulo, escrevendo lá aos Coríntios, no capítulo 3 e versículo 3, Paulo vai dizer à igreja de Coríntio que eles são carnais, porque há neles ainda a inveja. Então eu entendo, diante deste versículo, que Paulo, escrevendo à igreja de Coríntios, eu creio que esse sentimento, ele não tem que fazer parte da vida daquele que serve a Deus. A inveja. Inveja do quê? Inveja de subtrair aquilo que o outro tem. É interessante, né? A gente poderia ficar aqui alguns minutos falando sobre a inveja. Eu, quando li essa lição, eu me vi lá em Atos, quando a gente fala sobre o crescimento da igreja primitiva. E é tão interessante que os irmãos lá em Atos levavam as suas fazendas diante dos apóstolos. E Lucas vai dizer que não havia necessidade entre os irmãos. A Bíblia vai nos falar sobre Barnabé, que era um homem próspero, que Barnabé ofertou diante dos apóstolos. E essa parte sobre a inveja me veio ao coração Ananias e Safira, que também fizeram o mesmo. Fizeram o mesmo que Barnabé, fizeram o mesmo que os outros, só que com uma diferença. Eles não foram verdadeiros diante de Deus. Eles omitiram uma parte, esquecendo, irmão, que Deus. E você conhece bem essa passagem bíblica de Ananias e Safira. Às vezes, o homem pode esconder de quem ele quiser esconder. Os feitos diante de Deus. Porque naquele dia, a Bíblia Sagrada vai dizer que tudo será trazido à luz. Então a inveja, ela causa podridão nos ossos. Inveja de ter o carro? Inveja de ter a casa? Meu irmão, minha irmã, nós falamos, né?
tem pessoas invejosas. Que esse sentimento não faça parte. Eu vou ler um comentário de Matthew Henry. Um espírito de cura, constituído de amor e mansidão, uma posição sincera, amistosa e alegre. É a vida da carne e contribui para uma boa constituição do corpo. Um espírito irritadiço, invejoso, descontente. É a sua própria que consome a carne, alimentando-se do ânimo animal, empalidece a aparência e ao apodrecimento dos ossos. É preciso ter o cuidado com o que a ira pode causar. E para Cristo, na década de 90, e quando eu cheguei à igreja, uma das coisas que me chamou a atenção foi o púlpito e os obreiros. E a primeira igreja Assembleia de Deus que eu fui, que eu visitei, é a congregação da Vila Independência, na Rua Itororó, número 956, aonde nós ali permanecemos por 15 anos congregando. E o que me chamou a atenção, como eu já disse, foram os obreiros. E quando eu entrei dentro da igreja, dentro de mim, eu disse, eu quero um dia ser um obreiro da casa. Houve em mim um desejo, não houve inveja, não. Houve em mim um desejo. E pela misericórdia e pela bondade do Senhor, hoje nós somos obreiros da casa do Senhor. Mas nunca houve na minha pessoa esse sentimento chamado inveja. Quem me conhece, quem congrega ou quem anda comigo, sabe disso. Eu falo assim para as pessoas, aquele irmão prega. Eu falo, eu não prego. Porque eu reconheço que há pregadores. Eu reconheço que tem pessoas que são chamadas para este ministério. E não tenho inveja. Não. Eu oro para que Deus abençoe, para que Deus use cada vez mais. Não canto, mas oro por aquele que canta. Eu adoro cantar, mas Deus não me deu o dom de cantar. Mas oro por quem canta. Então, irmão, esse sentimento chamado inveja, ele vai corroendo. Ele vai trazendo certas dificuldades. Ele vai trazendo a amargura. É isso que vai vale nos lembrar que tudo isso, lá no, se eu não estiver enganado, lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 14, vai falar sobre isso. A lição não vai nos falar, mas vai nos falar lá de Lúcifer, do querubim, o desejo. Olha só, tudo começou lá. Então, no Salmo 73, Asaf registra, a partir do conflito existencial de Asaf, pensamentos e questionamentos, presente na da sua existência. Vamos para o capítulo, vamos para o tópico 2? Já estou atrasado. Vencendo o sentimento de inveja. Ao presenciar a prosperidade dos ímpios, Asaf questiona o valor da santidade e da purificação. Esse mesmo questionamento é apresentado por muitos cristãos na atualidade. Uns questionam o valor da santificação, outros querem usá-lo como moeda de troca. Exigem que Deus os abençoe em decorrência de determinado padrão de conduta ou prática de alguns sacrifícios. Asaf, percebendo a gravidade de sua conduta, enfrentou a inveja a fim de suplantá-la. 2:1. Entrou no santuário. O salmista estava perturbado até que entrou no santuário.
Então ocorreu uma mudança de postura. Ao entrar neste momento, deixa de focar os seus olhos nas supostas prosperidades dos ímpios e foca os seus olhos em Deus. As observações anteriores do salmista lembram que Deus somente benefícios materiais, riquezas e favores deste mundo como resultado de procurar agradá-lo. Após entrar no santuário, percebeu que o relacionamento com Deus é muito além. Aprendemos aqui que Deus não deve ser tratado como um objeto, amuleto ou serviçal, mas sim como aquele que deve ser adorado. Deus não está a serviço do homem. Deus é Deus, ele é o eu sou. Eu congreguei com o presbítero Cícero, e o presbítero Cícero diz uma frase que alguns dizem que nós fizemos voto de pobreza. E eu estava na uma reunião de obreiro há anos atrás, e chamou a atenção um fato naquela reunião. E naquela época, quem presidia o campo de Bauru era o pastor. E naquela reunião foi levado um caso de uma determinada pessoa para ser desligada da comunhão. E naquela época, os pastores aquela pessoa estava sendo desligada da comunhão. E o pastor que levou aquele caso para o desligamento daquele irmão foi indagado pelo pastor Sebastião Barbosa. E o pastor qual era o motivo? E o pastor respondeu ao pastor Sebastião Barbosa que aquele irmão estava sendo desligado ao seu pedido. Aquela pessoa pediu para o pastor da congregação desligar ele da comunhão. Mas o pastor ficou indignado. O pastor perguntou para ele, mas qual era o motivo? Se havia acontecido alguma coisa para que ele fosse desligado da comunhão. E o pastor ficou surpreso com a resposta daquele irmão. Aquele irmão falou para o pastor que ele queria ser desligado da comunhão porque ele não tinha ficado rico. Porque fazia já algum tempo que ele estava servindo a Deus e ele não tinha ficado rico. Até aquele exato momento, ele não tinha ficado rico. Então ele queria que o pastor desligasse ele da comunhão. Isso aconteceu há muitos anos atrás. E me chamou muito a atenção uma pessoa querer ser desligada da comunhão porque ele não tinha alcançado a riqueza. Olha o que vai dizer o final, onde a Ana Laura leu no tópico 2.1. Aprendemos aqui que Deus não deve ser tratado como um objeto. Deus não é um amuleto ou um serviçal, mas sim como aquele que deve ser adorado. Deus não está a serviço do homem. Estou achando que Deus é o Papai Noel, com um saco nas costas cheio de presentes. Não, Deus não é assim. Deus não está a serviço do homem. Deus é Deus. Ele é o eu sou. Sabe quando Asaf, sabe quando o salmista venceu isso? Quando ele focou seus olhos em Deus. O escritor aos Hebreus diz que nós temos que olhar somente para o autor e consumador da nossa fé. Então tem pessoas achando ou pensando que o evangelho é fonte de riqueza. Aí você pode me dizer, eu sei que vai ter alguns comentários, alguns críticos, que vão falar acerca de determinadas pessoas. Mas não me importa a vida desses, irmãos. Não me importa a vida do Beltrano. O que importa para mim é o final.
O que importa para mim é o final. Não é agora, é o final. Porque naquele dia a Bíblia vai dizer que muitos vão chegar diante de Deus. Não é eu que estou dizendo, é a Bíblia que está dizendo. Que naquele dia muitos vão chegar diante de Deus. E eles vão dizer não, essas pessoas estão entre nós. Essas pessoas têm as suas igrejas, os seus lugares. Mas a Bíblia vai dizer que Jesus vai dizer para eles: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Como diz a irmã Cida Prado, o que adianta reinar nessa terra e não reinar com Cristo no céu? Hein? Essa pergunta que eu digo. O que adianta reinar nessa terra? O que adianta ser reconhecido pelo homem nesta terra e não ser reconhecido por Cristo? A Bíblia diz que serão abertos livros. Não estarão nesse livro. Então Asaf começou a olhar, a ver a prosperidade. Asaf, quando ele entra dentro do templo, ele começa a compreender. Então, irmão, Deus não é um amuleto, Deus não é uma ferradura, Deus não é um pé de coelho. Não. Deus não é seu empregado. Não. Deus tem que fazer. Se Deus não fizer o culto da revolta, misericórdia, irmão, quem somos nós? Quem é eu e você? Quem é nós? Somos nós. Vamos fazer o culto da revolta. Não, tem que colocar Deus contra... Não, que isso? Misericórdia, irmão. Misericórdia. Se nós estamos de pé, se eu me levantei hoje de manhã é por causa da bondade e misericórdia dele. Se eu me levantei hoje de manhã é por causa da bondade e misericórdia dele. Porque se ele quiser tirar o sopro de vida que há em nós, porque ele é aquele que abate, mas aquele que exalta. Ele é aquele que tira, mas que dá também. Se ele quiser fazer, ele faz, porque nós somos dele. Bora, porque senão hoje eu não acabo. 2-2. Hoje eu estou igual o pastor pentecostal. Permitiu ser restaurado por Deus. Ao entrar no santuário, reconheceu que precisava de um conserto de fé muito forte, a ponto de questionar sobre a necessidade de manter uma vida de santificação. Assim, era preciso reavivar a fé. Era preciso renovar a aliança. Tal qual Asaf, em muitos momentos da nossa vida, precisamos ser restaurados pelo Senhor. As lutas pelas quais passamos, as frustrações que temos, podem nos levar à descrença, à desesperança. Vários homens de Deus precisaram passar pelo caminho da restauração, seja porque pecaram, a exemplo de Davi, como na lição 6, seja porque, ao enfrentar os desafios, experimentaram fraqueza e desânimo, como Elias. Quantas vezes isso já aconteceu comigo? Quantas vezes isso já aconteceu com você? Quantas vezes ou está acontecendo com nós? Quantas vezes nós passamos por isso que Asaf passou? Por esse sentimento. Olha aí o que o autor vai dizer. Que muitos homens enfrentaram isso. Davi, quantas vezes nós passamos por esse sentimento, por esta enfermidade, pelo desânimo. Sim, desânimo. Não com Cristo. Não, com Cristo não. Mas diante das circunstâncias da vida, que
Muitos pensam ser um mar de rosa, mas a rosa tem os seus espinhos. Desafios que experimentaram fraquezas e desânimo. Se tem uma coisa que leva a pessoa à morte, é o desânimo espiritual. Quantas pessoas que durante esta fase que nós estamos ausente da igreja, do templo, perdoa a expressão, do templo, eu digo que quando a igreja voltar a se reunir no templo, nós teremos uma grande surpresa. Oh, Jesus. Teremos uma grande surpresa quando a igreja voltar ao templo. Muitos soldados, talvez não terão forças para voltar. Tem pessoas que já acostumou a não estar no templo mais. Agora pela manhã você recebeu uma mensagem minha no seu WhatsApp, aonde Paulo vai escrever e perguntar: o que vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Eu mandei essa mensagem para você nesta manhã. Você que é da AD Bela Vista, eu mandei essa mensagem para você nessa manhã. Essa mensagem, eu disse nessa mensagem: me responda o que vai lhe separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Eu quero que você tenha coragem de me responder nesta manhã. O que vai te levar a se afastar do amor de Deus? Será esse período de ausência do templo que vai te levar? Será esse período que vai Será esse período que vai tirar a força de você estar na igreja, no templo? Será esse período de fraqueza que vai lhe causar desânimo? Se esquecendo de todos os benefícios da bondade de Deus? Me desculpa, irmão. Paulo dizer que nem a nem a espada, nem a fome, nada o vai separar, iria separá-lo do amor. Eu, como pastor de igreja, como pastor de um rebanho, eu tenho observado isso. Nós estamos sem congregar no templo e nós estamos já entrando no mês de junho. Amanhã ou depois nós voltamos para o templo. Mas eu quero lhe chamar a atenção que muitos soldados talvez não terão forças de voltar. 2:3, Ana Laura. A prosperidade dos ímpios é temporária. Só após entrar no santuário é que Asaf percebeu que a prosperidade dos ímpios é temporária. A posição, a soberba e as riquezas ocupadas pelos ímpios são precárias. Elas não subsistem. A Bíblia traz diversos relatos de pessoas que se sentiram poderosas, independentes de Deus, e caíram em ruínas, como, por exemplo, o rei Nabucodonosor. Tudo é passageiro. A prosperidade é passageira. E não devemos ser como Nabucodonosor, que caiu
E muitos ficam olhando a prosperidade. E a prosperidade é temporária. Não. Ao longo da minha caminhada, eu digo para todo mundo que eu sou próspero. E eu sou próspero mesmo. Você é próspera. Começa a olhar à sua volta e você vai ver a prosperidade de Deus na sua vida. Sabe qual é a maior prosperidade que nós temos? A maior prosperidade que eu e você tem é de ter o nosso nome escrito no livro da vida. É essa a maior prosperidade. Eu vou correr agora. Vou correr só para terminar, para nós não ficarmos sem lermos o capítulo 3, tá bom? Clamando em meio à angústia. O Salmo 73 trata dos conflitos existenciais relacionados à fé. Quanto ao Salmo 77, podemos dizer que é o clamor da alma angustiada. Certamente preferimos falar das alegrias, das festas e das realizações. É preciso estar preparado para enfrentar todas as estações da vida. Deus, ao inspirar Asaf, não o fez sem o propósito, pois conhece a sua criatura e a necessidade de instruí-la para os desafios da vida. A vida nossa tem algumas estações. O sábio Salomão, no capítulo 3, vai escrever que há um tempo determinado para todas as coisas. Então tem tempo para todas as coisas. O início do Salmo 77 é marcado por um grito de aflição. Asaf relata o seu estado de angústia e a ação de buscar ao Senhor. A aflição era tamanha que os lições aprendemos na presente passagem. Primeira, a angústia pode atingir qualquer ser humano. Ninguém está livre, imune às dores da alma. É fato que as pessoas tendem a se solidarizar mas tendem às doenças da alma. Quantos homens e mulheres de Deus têm passado pelas doenças da alma, mas ignoram os seus sintomas? 2. Nunca deixemos de apresentar nossas aflições ao Senhor em oração. Se você está passando por isso, procure alguém que possa lhe ajudar. Alguns trimestres atrás, nós tivemos uma lição que falava a respeito das doenças da alma. E uma dessas grandes aflições é a angústia. Ninguém está livre, irmão. Não, eu não passo por isso. Não. Irmão, não existe super crentes. Entenda uma coisa, que nós estamos fadados a passar por essas situações. Quantas pessoas que ao longo dos anos alguns anos atrás, ou alguns meses atrás, o que mais nós víamos nas redes sociais era falando acerca de pessoas que tiraram a sua vida. Pessoas angustiadas. E nós, não, eu sou crente, eu não, irmão. Misericórdia. Então, nunca deixe de apresentar as suas aflições ao Senhor em oração. 3:2, Ana Laura. O Salmo 77 relata diversos sintomas da angústia sofrida por Asaf. Primeiro, não querer ser consolado. O salmista relata que a sua alma recusava o consolo. A angústia era muito profunda. Existem estados de angústia em que as palavras não são capazes de trazer o consolo. Um dos exemplos foi a recusa de Jacó de ser consolado ao receber a notícia de que provavelmente José havia sido despedaçado por algum animal. A ausência de palavras. A mente estava de tal forma perturbada que o salmista não tinha palavras para expressar a sua dor. Boa parte das pessoas que passam por angústias profundas preferem ficar em silêncio em vez de compartilharem suas tristezas, o que pode ser perigoso. 3. Sentindo-se rejeitado por Deus. Asaf estava se sentindo abandonado por Deus.
Há várias lições preciosas nesses versos, entre elas a quebra de alguns preconceitos. Quantas vezes no meio cristão ignoramos a dor da angústia ou medimos os sofrimentos das pessoas com as nossas forças? Assim como tem um remédio para a dor física, há um remédio para a dor também espiritual. E essa dor, essa aflição, ela não deve ser guardada só para você ou para mim. Quando eu e você não colocamos isso para fora, quando eu e você não queremos ser consolados, ou quando eu e você não queremos receber uma palavra que venha de encontro a nós, para nos confortar, ou até mesmo para nos colocar de pé, sabe o que isso vai nos causar? Vai nos levar a mais enfermidades. Vamos ficar mais doentes. Quem tem algum problema de saúde e faz uso de remédio sabe disso. Que ele tem que tomar o remédio todos os dias, para que a sua enfermidade não venha piorar. Quem tem diabetes e faz uso de remédios ou de insulina, se ele deixar o uso da insulina ou do remédio, isso só vai ser prejudicial a ele ou a ela. Então, nós temos que ir até o médico. E o médico vai nos receitar o remédio para a cura, ou para que possamos conviver. Então, essa aflição, você tem que colocar para fora. Procure o pastor, procura. Eu estou falando com irmãos da AD Bela Vista, e essa mensagem vai estar no YouTube e vai estar para outras pessoas que verão. Procura-nos. Você que está nos vendo pelo YouTube, nós pastoreamos uma igreja aqui na cidade de Bauru, na Assembleia de Deus. Temos como pastor presidente o pastor Antônio Baltazar, e a congregação que nós pastoreamos fica ali na rua Vitória. Número 846. Estava errando o outro número. Nós pastoreamos uma congregação nessa rua. Você que está nos vendo pelo YouTube, mais um ponto de referência. Colégio São Francisco. Você chegou no Colégio São Francisco, 2 quadras para frente, você vai encontrar a Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, aonde nós pastoreamos pela bondade e misericórdia do Senhor. Nos procure para conversarmos, para você falar aquilo que você está passando. Olha o que o salmista vai dizer. Porque está batido a minha alma. E por que te perturbas dentro de mim? É a aflição, é a dor, é a angústia. São os problemas da vida, pastor. São tantas dificuldades. E para quem que o senhor conta, pastor, os seus problemas? Eu corro para a oração. Eu corro lá para a rua Presidente Kennedy, 1474. Entro lá dentro do gabinete do meu pastor presidente. Cuba, aonde tem um grande conselheiro, o pastor Benedito Glória, e conto tudo aquilo que está acontecendo. E serei confortado e consolado através de uma palavra que o homem de Deus trará da parte de Deus ao meu coração. Não sofra à toa. Não sofra à toa. Eu estou aqui para te ajudar. Não sofra à toa, não. Nós estamos aqui para lhe ajudar. 3:3, Ana Laura. Restabelecendo a fé. No versículo 10, percebemos uma mudança clara de direção.
O salmista reconhece que a angústia que estava passando tratava-se de uma enfermidade e começa a lembrar e meditar nas obras do Altíssimo. O salmista começa a meditar nas ações do Criador. Volta-se para Deus e para o seu santuário. Lembra-se dos feitos em prol do povo de Israel, notadamente o livramento das mãos de Faraó quando fez caminho no meio do Mar Vermelho. O salmista somente restabeleceu a sua fé quando mudou de direção. Enquanto os seus questionamentos giraram em torno de si, a angústia aprofundou-se. A partir do momento que passou a olhar para os feitos do Senhor, a fé foi restabelecida. Curou. Foi curado. Porque ele passou agora a olhar para os feitos do Senhor. Você lembra daquela passagem lá em Atos que fala sobre os dois discípulos que desciam pelo caminho de Emaús? Eles viram todos os feitos que Cristo havia feito. Mas agora eles estão descendo e estão conversando. Eles estão tão cegos que eles não reconhecem o viajante que se aproxima deles. Só que tem uma coisa, um sentimento surgiu entre eles. O coração deles ardia quando aquele viajante com eles falava. Tem muitas pessoas como esses discípulos. Estão no caminho, seu coração arde, mas os seus olhos estão escuros. Não conseguem enxergar. Então, a partir do momento que Asaf ele entra no templo e ele deixa de olhar, a partir do momento que Asaf entra dentro do templo, vai à oração, vai falar com Deus, tira os olhos, lá no Salmo 73, quando ele começa a orar, a sua fé é restabelecida. Para restabelecer a fé é preciso deixar de meditar nas tristezas e meditar nas ações do Criador. Para de olhar, irmão, para os fracassos. Para de olhar para aquilo que não deu certo. Não deu certo ontem. Não deu certo ontem. Ontem não deu. Mas hoje, em nome de Jesus Cristo, com certeza Deus dará vitória. Seja a boca de Deus. Conclusão. Mesmo sendo discípulo de Cristo em tempo e templo do Espírito Santo, continuamos sendo vasos de barro. Somos totalmente dependentes da graça do Senhor no enfrentamento de tantas situações que parecem querer nos sufocar. Em Cristo podemos sempre triunfar. Deixa eu dizer algo para você que Deus colocou no meu coração agora. Deus colocou algo nas suas mãos. Eu falo com pessoas que Deus colocou tanto espiritual como material. Deus manda eu lhe dizer que Deus não vai deixar você fracassar. É uma palavra profética nesta manhã para você. Deus não vai deixar você fracassar. Olha o que Deus manda eu lhe dizer, que Ele está falando ao meu coração. Deus não vai deixar que as portas se fechem para você. Você que está me vendo pelo Facebook. Você que vai me ver pelo YouTube. Deus não vai deixar com que a porta se feche para você. Deus dará um escape para você. É uma palavra profética nesta manhã. É uma palavra de Deus. No Salmo 73, toda a prosperidade do ímpio. O Salmo 73 vai falar das suas angústias e das suas aflições.
Mas tanto no Salmo 73 e 77, Asaf vai nos ensinar que quando nós deixamos de olhar para certas situações da vida e focarmos os nossos olhos somente em Deus, somente no Cristo ressurreto, Deus nos dará vitória. Que Deus te abençoe nesta manhã. Perdoe pelo horário. Temos por costume terminarmos a aula 10h10 e já são 10h25. Me perdoe. Da próxima vez eu falo menos. Tá bom? Aos irmãos da AD Bela Vista, aqueles que nos viram nesta manhã, que Deus te abençoe. Não se esqueça de Romanos, capítulo 8. O que vai te separar do amor de Deus? Você é a igreja? Se você é a igreja, nada te separa do amor de Deus. Não seja como aqueles que são comparados à folha seca, que são levadas de um lado para o outro. Eu trabalhei alguns anos na administração de cemitério e eu administrei o cemitério da Saudade aqui em Bauru e há muitas árvores chapéu de couro, que nós chamamos aqui em Bauru. E todo final da tarde, antes de fechar o cemitério, eu tinha que andar pelo cemitério para ver se não havia ficado ninguém dentro do cemitério. Uma dessas, eu estava caminhando e eu observava que alguém andava atrás de mim. E eu comecei a clamar o sangue de Jesus. E quando eu parei, caminhava atrás de mim, era apenas as folhas que eram levadas pelo vento. Não seja como folha seca, que é levada pelo vento. Posso orar pela tua casa? Então deixa eu orar por ti. Amado Deus, dou graças ao Senhor, ó Pai, nesta manhã, por esta palavra, por esta lição, Senhor. Nesta manhã, Senhor Jesus, o Senhor venha tomar este lar, esta casa, esta família nas tuas mãos. Senhor, que possamos ser a igreja verdadeira, que possamos, ó Pai, colocar os nossos olhos somente no Senhor. Meu Deus, é certo que as angústias não estamos imunes a certas situações, mas, ó Pai, pedimos a Ti nesta manhã que as Tuas mãos sejam sobre nós. Nos tome pelas Tuas mãos, nos conduza pelos caminhos verdejantes, para que os nossos olhos possam contemplar a Tua glória e os Teus benefícios sobre nós. Pai, eu peço a Ti, em nome de Jesus. Amém. Curve a tua cabeça, erga as tuas mãos aos céus. Que o amor de Deus, a graça salvadora de Jesus, a doce e a infinita consolação do Santo Espírito, ela permaneça com todos. E todos aqueles que nele crê, digam: Amém.